E porque você disse que eu sou da Assembleia Popular, Sim. eu também tenho um compromisso lá agora. Aí, se não for pedir demais, eu gostaria de ouvir muito mais, não é tanto os companheiros que vocês têm aqui, mas eu queria para também tentar conciliar essa manhã, tanto aqui quanto lá no Citricom. Vai estar acontecendo lá, desde 8h30, um grande debate sobre a necessidade de uma constituinte exclusiva no campo político, e eu também gostaria de acompanhar lá, com a compreensão de vocês. Com relação ao debate que nos ocupa neste momento, algumas provocações, além daquelas já suscitadas aqui nas falas que acabamos de escutar. Então, um primeiro ponto que me toca nessa direção é entender a categoria como um instrumento conceitual, um instrumento teórico conceitual. E a partir mesmo do tema que nos reúne aqui, o tema deste segundo seminário, que tem uma pergunta-chave, não é? Como subtítulo, que referências? Acho que está muito bem apropriada essa experiência aqui que a gente está vivenciando, nessa direção da gente pensar qual é o sentido, qual é a função, qual é o proveito das categorias como instrumentos teórico-conceituais nas nossas pesquisas. Então, um primeiro ponto que eu diria é de avivar algumas evidências que, por vezes, são esquecidas e acarretando prejuízos também para a pesquisa. Uma evidência, por exemplo, é a de que todo instrumento metodológico ele está acoplado a uma visão de mundo. Não tem como a gente dissociar disso. E sempre que esquece isso, a gente termina cometendo uma série de equívocos durante a pesquisa e também para uma compreensão mais desejável da realidade, no caso, no campo da extensão. Então, pensar as categorias como instrumentos teórico-conceituais é muito importante entender, desde que entendamos que esse instrumento, que é a categoria, está sempre acoplado a uma referência conceitual, a uma visão de mundo, a uma perspectiva político-filosófica, enfim, que anima um pouco as nossas buscas na pesquisa realizada. Um outro aspecto que eu destacaria é a necessidade de a gente, exercitando, no caso aqui, a prática teórica, que a gente não esqueça que são duas coisas que caminham muito conjuntamente. De modo que, embora pensando as categorias como instrumento conceitual, é importante entender que só tem fecundidade, só tem eficácia a partir do momento que a gente os transfira para a prática concreta da pesquisa, para o objeto de pesquisa que a gente está trabalhando. Se a gente entende a categoria como algo estritamente teórico, estritamente conceitual, sem uma vinculação necessária com a praxis, sem uma vinculação necessária com as experiências concretas que nós partilhamos, que nós vivenciamos na prática da pesquisa, a gente vai terminar acarretando com isso vários prejuízos para a pesquisa e também para uma compreensão mais desejável da realidade que nos convoca a abrir os olhos, a ter sempre um estado de vigilância contínua no exercício da pesquisa. Então, partindo da prática, portanto, quem vai determinar no meu trabalho de pesquisa essas categorias não é a minha vontade propriamente, não vem de minha cabeça, nem mesmo da cabeça daqueles teóricos, daquelas teóricas que tanto admiro. Certamente nelas e neles me apoiarei, mas, em princípio, essas categorias vão brotar do chão da realidade, vão brotar do chão da pesquisa que eu esteja realizando em extensão popular, seja lá em que campo for, em que tema for. Mas, certamente, essas categorias, que são um instrumento muito útil durante a pesquisa, e para além dela também, só vão me permitir alguma fecundidade a partir do momento que eu faça com que elas brotem da realidade, da experiência vivida, seja ela um trabalho de extensão com os movimentos populares, com as escolas públicas,
ou com as organizações da sociedade com quem nós temos contato e a quem nós buscamos servir, até pela dimensão pública do nosso trabalho, principalmente daqueles que militam nas escolas, nas universidades públicas, zelando pelo público também. Então, a partir desse contexto concreto, é que as chamadas categorias vão certamente brotando. E na perspectiva já enunciada muito bem por Zé Neto, por exemplo, quando fala de quais são as motivações maiores que nós, pesquisadoras e pesquisadores em extensão, buscamos priorizar. Então, a necessidade de entender todo trabalho de pesquisa, todo trabalho de extensão como um trabalho, portanto, com a sua intencionalidade, explícita ou não, cabe nos explicitá-la também, e com esse desejo, com essa gana de transformação da realidade. Ninguém está aqui contente com a realidade que nos cerca. Há pouco tempo, conversando com o Brian, ele dizia das experiências que ele vem acompanhando e que não lhe trazem propriamente prazer naquilo que ele relatou. Certamente ele tem em outros momentos, em outras atividades também, muita oportunidade, motivo de alegria. Mas nessas de cunho acadêmico que ele estava me relatando, não é bem o caso. Então, se nós não estamos contentes com a realidade, é importante então ver qual é a realidade que nós queremos. Então, aí vem essas categorias, certamente influenciadas por aquelas referências que nós cultivamos nessa direção, né? Que seja uma referência freiriana, seja uma referência marxiana, sejam outros e outras também em quem nos apoiamos para buscar beber dessas categorias, trabalhadas principalmente por essas pessoas, mas por outras também, e em que nos apoiamos para ver melhor a realidade que estamos pesquisando. Então, é claro que vai depender, como eu disse, do que estamos de fato pesquisando. As categorias não podem brotar unilateralmente de nossa cabeça. Elas brotam do chão do cotidiano. A partir do que você está trabalhando, com quem você está trabalhando, qual é o perfil daquelas e daqueles com quem você está realizando sua pesquisa, qual é o contexto concreto daquelas gentes e daquela realidade concreta, inclusive do meio ambiente. A partir daí é que vão brotando as categorias-chave para a realização de sua pesquisa. Nessa direção de intencionalidade, de transformação social, nessa busca de entender quais são os interesses concretos daquela experiência que nós estamos pesquisando. Qual é o interesse concreto dos protagonistas dessa experiência? Quais são seus desejos? Quais são suas aspirações? Quais são suas apostas, no caso? Então, esse lado do desejo, do sonho. Em Freire tem muitas palavras que, por exemplo, traduzem isso como inédito viável, uma categoria muito trabalhada por ele e muito aplicável, dependendo das situações, dependendo do tipo de pesquisa que venha sendo realizado. Então, para captar, para buscar analisar essas aspirações de ordem econômica, política, cultural, de ordem da individualidade, dos desejos mais íntimos também, então essa categoria inédito viável pode ser um instrumento útil nessa pesquisa, nessa direção também. Há outros, a utopia também que ele trabalha, o que não quer dizer que seja algo unívoco, tanto inédito viável como utopia, como outras categorias, são sempre polissêmicas. Não trazem apenas consigo um único significado, nós bem o sabemos. Então, a partir dessa realidade que eu estou buscando analisar, de que modo se coloca como possibilidade essa categoria inédito viável, ou então utopia, ou então transformação social, há outras também equivalentes no caso. Então, se eu estou buscando, por exemplo, um trabalho de pesquisa em função de um movimento social, por exemplo, essa categoria também ela pode ser útil, ela pode vir a ser escolhida, como também outras da questão da memória. Porque quem lida com a realidade social, inclusive no campo da extensão ou da educação popular, está sempre buscando a reinvenção de um mundo, a reinvenção de novas relações sociais. E esse caminho da inovação, esse caminho da reinvenção,
É claro que é de múltiplas vias, mas há algumas que podem ajudar de maneira mais carregada, de maneira mais concreta. É o caso, por exemplo, de revisitar os clássicos, pelo menos aqueles e aquelas que são mais próximos da realidade que você está analisando. Eu digo os clássicos, sem desprezo dos contemporâneos também, mulheres e homens, pelo fato de que se trata de pessoas que têm tido um envolvimento muito grande na sua realidade, na realidade do passado, que não quer dizer que vá servir exatamente para o presente, mas dessa experiência analisada, vivenciada, sistematizada, podem resultar proveitos, podem resultar inspirações, intuições para o enfrentamento dos desafios da extensão hoje, por exemplo. Então, revisitar os clássicos, ver neles e nelas aquilo que se aproxima mais da natureza da realidade que eu ando acompanhando, que eu ando analisando em extensão popular. Outro ponto importante para quem lida com esse esforço de reinvenção do mundo, reinvenção do ser humano, no sentido de planificação, de busca nessa direção, é também o lado de ver não apenas o sonho que está sendo desenhado, é um sonho sempre em processo de construção, interminavelmente, mas também ver o que outros e outras fizeram com outras experiências similares e que podem nos ajudar a desvendar os enigmas do presente. E o outro ponto é a questão da praxis, de que não basta eu apenas conhecer o que disseram, o que fizeram, o que pensaram os clássicos, nem mesmo aquelas e aqueles que no campo das lutas sociais, dos movimentos sociais do passado, sejam os movimentos indígenas, sejam os movimentos quilombolas, sejam os movimentos camponeses, sejam as experiências de Canudos, a experiência de Contestado, a experiência de Caldeirão, são mais do lado do campo, as ligas camponesas também, mas os movimentos urbanos de hoje, o que é que podem oferecer de inspiração para o desafio da extensão que eu estou a pesquisar nesse momento? Então, essa busca de revisitação não é sinônimo de busca, de tentativa de reedição. Aquilo que disseram os clássicos corresponde a um tempo definido, a um tempo histórico, a uma realidade bem concreta. Eu não posso pretender que aquilo seja válido de maneira indeterminada. É preciso fazer a cada momento o esforço de mapear as experiências concretas, de diagnosticar a própria realidade, de saber os desafios mais fortes que acompanham nos dias de hoje, para, em função disso, sim, tirar proveito das inspirações dos clássicos, como também das lutas sociais do passado. Tanto lutas sociais no sentido coletivo, como também de individualidades que nos são caras ainda hoje. Mas, na verdade, essa vai ser um desafio grande para a gente ver, e hoje, como é que isso a gente vai enfrentar. Entre os clássicos, a questão de gênero talvez não fosse uma categoria tão forte, tão expressiva, de maneira explícita. Dificilmente você vai pretender, nos clássicos, um entendimento, uma postura, uma tessitura melhor das relações de gênero. A gente nota que é uma caminhada mais recente. Não que os problemas de gênero sejam só recentes, não, eles são antigos também. No entanto, a forma de enfrentá-los, teoricamente, é algo mais recente do que puderam fazer os clássicos naquela época. A mesma coisa se diga em relação à etnia, em relação aos dramas da minha identidade indígena, da minha identidade negra, da minha identidade outra, que não europeia, por exemplo, europeia também. E, a partir daí, a gente vai vendo o que é que eu posso ver como categoria que vai ajudar nessa direção. Então, não se trata, talvez, de mencionar as categorias quais sejam. Os próprios clássicos em que vocês se baseiam, que nós nos baseamos, ajudam nessa direção a ver neles e nelas o que extrair, mas certamente as inspirações que agora foram exemplificadas podem, quem sabe, ajudá-las no seu trabalho de pesquisa. Dizer que entendo essa articulação que me colocam com
aproximação, uma certa identidade. Bom dia. Que é de me colocar como que é de me situar como sendo da Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, muitas pessoas confundem, porque desde criança eu circulo dentro da Universidade Federal de Pernambuco, mas eu trabalho e atuo na Universidade de Pernambuco, ela é estadual. Mas também estou, por hora, no Centro Paulo Freire com a sua presidência, é temporal. Mas o meu lugar de trabalho é a Universidade de Pernambuco. Eu estava logo cedo conversando com o Pedro rapidamente e disse que ao chegar aqui eu resolvi deixar para trás o que eu tinha pensado e fazer diferente. O fazer diferente significa que esse desafio que está posto pelo segundo seminário de pesquisa em extensão popular, ele nos remete a falar a partir do coletivo. E falar a partir do coletivo, eu fui estimulado a falar a partir do que eu captei pelos lugares por onde eu fui passando. Então, cada uma das rodas de conversa, cada uma das falas, ela foi me provocando a pensar esses desafios e no sentido de buscarmos essas categorias de reflexão para a pesquisa em extensão popular. Portanto, eu gostaria de dizer que o lugar de onde eu começo a pensar, dentro do contexto da educação popular, ela deixa claro uma opção filosófica a qual eu trilho a minha vida. A educação popular, ela é uma opção de vida. Eu não a entendo como algo que está posto, mas algo que está sendo constituído no meu cotidiano, que não é só Agostinho, mas é uma expressão da minha espécie humana. Portanto, eu me incorporo nesse contexto. Eu penso que as coisas que eu imagino, faço, trabalho, elas estão além de mim mesmo. À medida que eu abro a boca e projeto uma palavra, essa palavra já não é mais minha e eu não a quero como posse. Ela passa a ser social. Então, o lugar de onde eu me entendo aqui para conversar é com valores e princípios com os quais eu identifico as ideias e as ações deste campo de trabalho e de viver a vida com a educação popular. Bom, é nesse sentido que eu vou pensando que cada um dos momentos que nos leva a transitar aqui com a pesquisa e com seus desafios em extensão popular, eu acho que o Alder só, não, todos, desde o momento que começamos a falar, parece que temos dito algo muito semelhante. É que a pesquisa não pode ser a mesma maneira de pesquisar. Aqui, se eu estou na educação popular, é porque eu penso que eu estou de uma outra maneira, diferente daquela que de uma certa forma, eu fui educado, eu fui pensado, não é? Dentro daquela forma de educação da qual hoje eu quero fazer frente. Mas fazer frente ao modo de pensar em educação popular, estou convencido que seja uma maneira dialética. E neste contexto, entendo a dialética que faço dos meus contrários, das minhas contradições, reconhecendo-me, como penso com Paulo Freire nesse sentido, a dimensão de transcendência no contexto da minha incompletude. Desse sentido, eu vou imaginar que essa pesquisa não pode se vincular
aos mesmos elementos que fazem parte de uma hegemonia dominante no contexto das políticas, no contexto da educação, das relações humanas. Precisa se fazer de outra maneira. E, neste contexto, eu fui fortemente convidado a ficar aqui de uma maneira muito agradável, noturna, sem luz, ao som, de uma outra forma de pensar as nossas ações, provocado aqui pela Valdinese e o Zé Neto, quando estávamos conversando com relação ao conhecimento. E eu articulava, Zé, Valdinese, ao segundo capítulo de Educação, de Pedagogia do Oprimido, com Paulo Freire, quando ele nos lembra de que nós, qualquer um e uma, se percebendo e se entendendo sujeito histórico e de cultura, e que se reconheça igualmente no estado das opressões, precisa fazer comunicados num processo de articulação social, de modo que os opressores se reconheçam opressores. E de tal forma que a gente entende que o opressor, enquanto opressor, estando acomodado na opressão, já não se percebe opressor. E ele, não se percebendo a opressão, ele dá conta daquilo que o Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, anunciava para todos nós, no seu segundo tomo de Casagrande e Senzala, a ideia de que o senhor de engenho, como proprietário da terra, era proprietário de tudo que estava nela. E nesse contexto ele chegava e colocava o cidadão ao tronco, desprovido de cidadania, e ficava chicoteando e perguntando: nego? Te dou tudo, casa, comida, roupa, e ainda queres liberdade? Portanto, chicote nele. Essa condição parece ser importante para nós nunca nos esquecermos de que a condição do oprimido está nessa condição de quem sustentou o chicote e de quem foi chicoteado. De tal maneira que o opressor, ele precisa ser anunciado e lembrado permanentemente de que é opressor. E uma vez estando clara a sua posição de opressor, ele tome sua posição, ou de reformular seus passos em vida, ou de fato de se assumir opressor. Então me parece que a educação popular, ela tem essa função. E as categorias que nós vamos elegendo para trabalhar a pesquisa, ela precisa estar neste canto do anúncio que, denunciando, não fica a uma espera vã, mas que transita epistemicamente no contexto de ressignificar a própria esperança. Então, nessa dimensão, o trabalho acho que era Vladimir, o primeiro que eu tive a oportunidade, ele estava nos convidando aqui a pensar novas categorias, que é uma maneira de dizer do novo, sabendo que o novo não é novo. Quem está no campo da discussão sobre a invenção e a criatividade vai parar para pensar que o novo, ele não se constitui em ação criativa. O novo, ele pode estar influenciado pela própria reprodução, como uma escala produtiva de um bem em massa. Uma cadeira como essa que nós temos, essas são cadeiras velhas, usadas. Mas quando ela sai da fábrica, sem nunca ter sido usada, ela é nova, mas ela não tem ação criativa nela. Ela é uma reprodução de uma criatividade. Por outro lado, essa extensão popular, quando nós falamos, e aqui me parece, e eu continuo batendo forte nessa tecla, como uma categoria que ainda precisamos maturar, é essa expressão da produção. Não é qualquer produção que nos interessa.
não é qualquer maneira de estar nas relações que nos interessa. Portanto, precisamos buscar os elementos com os quais esta maneira diferente de estar nas relações sociais venham à tona e se torne mais e mais frequente entre os povos. Daí que a criatividade é, a mim, uma categoria que precisa ser rediscutida. Bem porque o termo criatividade ela já não dá mais conta. O que nos interessa discutir não é se somos ou se não somos homens e mulheres de criatividade, mas a ação. A ação criativa, o modo de criar, a forma que está ali implementada, causas, efeitos, consequências da ação criativa. Eu não tenho como negar que uma bomba atômica seja uma expressão humana de sua criatividade. Mas eu não posso admitir que a bomba atômica seja o incentivo em educação popular. Então eu preciso entender que a ação criativa e a dimensão que está constituída por uma outra maneira de pensar a educação, e educação eu estou convencido de que seja um dos meios com os quais nós podemos fazer transformação. Concordo com Paulo Freire ao anunciar a educação com prática. Cuidado da cabeça. Pausa para o concerto. Machucou? Eu penso que não, porque levantou-se. Eu espero que não tenha sido o peso da minha voz. Eu só tenho 4 minutos. Então, nessa dinâmica, eu entendo que uma dessas categorias que nós precisamos pensar seja essa ação criativa no sentido de sua ressignificação no contexto da educação popular. Lá, na primeira roda de conversa, o que nós encontrávamos era um convite à ressignificação do conceito de classe para poder transitarmos aqui com uma maneira de dizermos de que será no social, no coletivo, que nós podemos fazer a diferença. E aí entender como que a extensão popular vai marcar esses passos da diferença. Eu não estou certo de que os nossos passos podem estar aqui assumidos com posições, de certo modo, mais extremistas, no sentido de dizer, ou nós resgatamos a dimensão e reconceituamos a dimensão de classe para pensar a extensão popular, ou não tem mais expectativa para o popular. Eu tenho dúvidas nesse sentido, do mesmo modo que também não sou favorável a uma discussão em que coloquemos como polos opostos, no sentido de sua dicotomia, a relação produção de conhecimento acadêmico, produção de conhecimento popular. Me parece que essa significação e o convite que nós ouvimos desde a primeira roda de conversa aqui era um chamado para verificarmos a relevância de uma e de outra maneira de pensar, de forma que pudéssemos ser mais próximos, no sentido de podermos saber valorizar uma e outra forma de estar humana. A segunda roda de conversa, ela traz para o centro da discussão das categorias de análise, por exemplo, a importância de estarmos refletindo ao modo mais ampliado as experiências. Pensar a experiência não como, e aí eu pego aqui Paulo Freire, com Cartas da Guiné-Bissau,
Não interessa a experiência que estagna as pessoas. O que interessa são experiências que podem ser reinventadas. Nesse sentido, nada é pleno, nada é absoluto na condição humana. E então, essa experiência, como experiência que nos aproxima do real percebido, realidade, por quanto desse espaço de perceber a experiência, ela não pode ser fato, mas algo que transite conosco como um convite profundo a ser revisitada. Portanto, a experiência parece surgir como uma categoria dentro das nossas conversas para estar falando da atualidade da extensão popular. Do mesmo modo que quando nós participamos do debate acerca das políticas na educação popular, e aqui situado pela pesquisa e pela extensão popular, nós vamos ver a pesquisa como descrevendo o local enquanto um local de realidades percebidas. Portanto, aquilo que o Alder estava há pouco a falar, de que essas categorias elas emergem nesse contexto, elas emergem nessas relações. Aquilo que a Valdinez colocava desde caro, ora, conhecimento. Conhecimento está nas relações que nós elaboramos, que nós participamos. Então, a crítica que o Ivandro vem fazendo parece trazer para a gente uma outra categoria, a categoria da política nas articulações das relações no processo de tomada de decisão. Por exemplo, a reflexão sobre democracias, a democracia parlamentar, a democracia do capital, a democracia representativa. Parece que nesse contexto nós temos um convite a discutirmos os problemas que estamos convivendo sobre o efeito do capitalismo. Nessa posição, o olhar atento sobre o debate da possibilidade ou não de reconstituirmos uma sociedade, tomando como ponto as experiências desse capitalismo para não ficar nele, mas para recriar formas de relações humanas. Portanto, parece que aqui a extensão popular, ela adentra com outras categorias, como a hipervalorização dos contextos, como um estado situado e datado das relações humanas. Há uma outra categoria que emerge e há pouco foi provocada também aqui pela Valderez. Eu não só ouvi você não, mas é porque você falou muito. Mas que foi a questão das metodologias em pesquisa e pesquisa com extensão popular, essa articulação indissociável como pesquisa e extensão que se perceba praxis. Me parece que aqui há de nós pensarmos a categoria que nos coloca diante dos instrumentos de coleta das informações. A entrevista como entrevista, o que entendemos por entrevista, as causas e efeitos dessa entrevista, no sentido de entendermos, como dizia José Neto, a observação como algo que perpassa o reconhecimento do observador e que, portanto, não é uma totalidade, mas é algo que está inserido na relação do sujeito com o sujeito histórico e de cultura. Portanto, não é um todo, mas é algo que está constituído pela essa relação de nós encontrar, não sei se aqui seria uma expressão que o Zé Neto concordaria, mas pensando essa dimensão da relação de pertencimento do observador com sua história e sua cultura para observar o fenômeno, a realidade percebida, me parece que aquela relação entre pluralidade e singularidade, ela faz parte desse contexto. De entender que somos singulares nesse campo da observação, mas que estamos instituídos dentro de uma dimensão mais ampliada que é a nossa coletividade, o que nos torna coletivamente humanos. Bom,
na discussão que o José Carlos, o Alder e o Ivandro participaram ontem, nós vamos encontrar, e também era Fátima, se eu não me engano, nós vamos encontrar ali também um conjunto de categorias que nos convida a pensar como atualidade para a extensão popular. Uma que o Alder nos propõe, e ele chamou de sonho, que hoje ele retoma, mas ele chama, não é um sonho qualquer, é um sonho acordado. Tá? São os subterrâneos que nós podemos encontrar nessas relações sociais e que, portanto, delas decorrem a nossa sensibilidade de pessoa, de gente, de pessoa humana, para captar das relações de que participamos e constituímos novas categorias. Portanto, a dimensão política que está instituída aparecendo aqui como inspirações humanas, como maneira de sermos pessoas solidárias e sensíveis na direção da construção coletiva que exige de pessoa a compreensão de ser pessoa situada e datada na moda de fazermos, produzirmos conhecimentos. Então, neste contexto, nós vamos entender com Alder o sonho como uma categoria que parece ser uma categoria emergente ao convite dessa sensibilidade humana para poder olhar as diversidades, as contradições. Por exemplo, as lutas que estão constituídas no cotidiano, como uma leitura e uma releitura de ser homem, de ser mulher, de ser diferente. Eu estou terminando porque eu sei que você já está com o microfone para dizer. Mas, aqui, o José Carlos Leite, ele nos convidou a pensar, desde o ponto do olhar de filósofo, a essa compreensão dos movimentos recentes das ruas. De modo que parece que esse movimento é uma categoria relevante para pensarmos, refletirmos e agirmos com extensão e pesquisa popular. Esse movimento, categoria movimento, a categoria movimento e as suas implicações na rua, as suas implicações enquanto movimentos sociais, as suas implicações enquanto movimentos que ocorrem no nosso cotidiano. E dentro desse movimento, não sei se concordas comigo, José Carlos, é articular dentro a essa mesma categoria de movimento a categoria representação. Né? Parece que pensar representação é aqui um convite à ressignificação. Não nos interessa mais formas de representação como as representações parlamentares, poucas, mudas, que não nos traz a sensibilidade humana, que não nos traz aquilo que era tão querido para Paulo Freire, para dizer da belezura humana, a sua amorosidade. Mas não uma amorosidade vaga, vazia, desprovida da nossa condição de sujeito que pensa para poder agir na amorosidade. Estamos convidando a pensar o movimento como categoria, como um movimento que está nessa dimensão política que traz para a gente relações de perspectivas de uma reinvenção de nossa própria representação. Bom, como agora já passou em ser o tempo, e acho que não cabe ficar aqui sustentando a palavra, então eu gostaria de dizer que esse conjunto de elementos que nós vamos construindo, ele me parece que traz para a gente, nesses 2 dias, olha, foram só 2 dias, né? Nós quer dizer, na verdade, 2 dias e meio. Em 2 dias e meio nós podemos elencar aqui um conjunto de categorias e que, portanto, eu vou corroborar com Alder Júlio, de que elas estão brotando do chão de onde pisamos.
essa característica que os amigos desde Colômbia agora convidamos a ir para lá, nos dias 2 e 6, para pensar a Mãe Terra, a sustentabilidade, as dimensões da educação popular como uma esperança crítica na transformação destes conceitos. Portanto, estou convencido de que se queremos pensar e agir com pesquisa e extensão popular, ela precisa vestir-se de argumentos explicativos de uma maneira bem diferente daquela que nos formou. Ela precisa transitar de outra maneira. E, encerrando minha palavra, passando aqui para o Flávio, eu gostaria de dizer, por último mesmo, que talvez uma categoria que não foi falada aqui dentro vem desde 2006, pronunciada por esse cidadão aqui, lá na Amped, quando trazia para nós uma discussão acerca dessa dimensão política de republicanidade democrática e escola pública. Então, a educação popular precisa pensar isso. Precisa pensar como essas coisas vão surgir enquanto posições políticas firmes na busca dessa transformação de uma sociedade possível. Muito obrigado. Bom, agora vamos ouvir o nosso terceiro convidado, o professor Flávio Brainer, com a palavra, por favor. Obrigado pelo convite, Zé Neto, né? E fiquei um pouco surpreso porque, né, eu só vim saber do tema, na verdade agora de manhã quando cheguei. Mas me surpreende um pouco, claro, a ideia de pesquisa em extensão popular, né? A gente imagina sempre a universidade, a nossa universidade moderna brasileira montada sobre o famoso tripé pesquisa, ensino e extensão, em que a extensão não é lugar de se fazer pesquisa. A extensão é exatamente aquela caixa de ressonância de relação da universidade com a sociedade, em que aquilo que é produzido em termos de pesquisa ou de conhecimento na universidade vai passar para a sociedade através da extensão. A doutrina, digamos, da extensão foi mais ou menos consubstanciada no texto de Paulo Freire sobre extensão e comunicação, mas talvez eu não conheço a história da extensão aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas lá na antiga Universidade do Recife, a extensão surgiu em 1960, sob o reitorado de um reitor chamado João Alfredo da Costa Lima, e que, na verdade, em 1959 houve um concurso, né, da Universidade do Recife para a Cátedra de Filosofia da Educação, em que Paulo Freire participou, junto com a professora Maria do Carmo Tavares de Miranda. Paulo defendeu uma tese brilhante, né, e, no entanto, ele perdeu o concurso, né, e a tese da professora Maria do Carmo Tavares de Miranda, que morreu em janeiro desse ano, né, com 90 e alguma coisa, anos, era sobre o conceito de história do Antigo Testamento. Quer dizer, o tema e a tese de Paulo era exatamente a educação em realidade nacional. Quer dizer, vocês podem imaginar o caráter não somente elitista, aristocrático, exclusivista da universidade em que Paulo estava pleiteando uma cátedra. Mas aí o reitor teve a sensibilidade de criar um serviço de extensão cultural e não a pró-reitoria, porque isso teria que passar pelo Conselho Administrativo, ele não iria conseguir. Ele então cria um serviço de extensão cultural e entrega a Paulo Freire. E praticamente a redoutrinação do conceito de extensão passou a ser feito por Jarbas Maciel. Não sei se você se lembra do famoso artigo que ele o sistema Paulo Freire, não é o método Paulo Freire, mas o sistema Paulo Freire, em que ele praticamente escalona toda uma série de atividades didáticas e pedagógicas institucionalizadas que vão desde os círculos de cultura, passando pela alfabetização de adultos, os movimentos de cultura popular, as disciplinas de educação popular na universidade, a extensão cultural na universidade e, finalmente, a Universidade Popular e a Cátedra da Unesco de Educação Popular. Quer dizer, estava consubstanciado numa nova doutrina agora sistêmica a ideia de extensão. Mas a pesquisa era aquilo que deveria ser veiculado pela extensão. Quando você faz pesquisa e extensão e junta a ela mais o adjetivo de popular aqui adjetivado, popular aqui como qualificativo, você não somente dirigiu a extensão para um determinado segmento ideologicamente conduzido e socialmente designado, que é o popular, e que, no entanto, é um conceito de fácil interpretação
É um conceito que, ao longo da história, sofreu semantizações e ressemantizações constantes. Não é muito simples você designar o que é essa categoria popular. Aliás, a Valdemir pede para que os alunos perguntaram o que era uma categoria, já que você sugeriu que a gente pensasse essa ideia de categoria. Uma categoria é um instrumento, né, que nós dispomos para organizar uma determinada concepção da realidade. A categoria é um condensado de características mais ou menos homogêneas que nós encontramos na pluralidade das coisas que estão na realidade. Quando eu falo da categoria opressão, por exemplo, eu não estou me referindo necessariamente à opressão política, à opressão cultural, à opressão econômica. Eu estou fazendo uma generalização universalizante que só vai ter sentido no interior de uma teoria. Portanto, quando eu falo da categoria trabalho em Marx, eu não estou dizendo que amanhã eu vou trabalhar. Esse é o uso ordinário que eu faço da palavra trabalho, que é diferente do uso da categoria trabalho no corpo de uma teoria. Então, as categorias só fazem sentido no interior de uma teoria e só ganham inteligibilidade na sua relação com outras categorias no interior dessa mesma teoria. Então, a gente precisa, então, de fato, quando a gente está falando em rever categorias, significa rever a nossa relação com a realidade. Essa realidade que nós designamos e nos relacionamos com ela através de palavras, quando nós as nomeamos. Então, claro que pesquisa em extensão popular é uma inovação. É algo novo, não é? Porque vai juntar duas coisas que, em princípio, estão separadas dentro da universidade. E quando você coloca o popular dentro da universidade, a coisa, para mim, se complica. A universidade nunca foi o lugar do popular. Aliás, ela foi construída, e a própria origem, por exemplo, da extensão do Recife foi exatamente para evitar que esse popular chegasse na universidade. Né? A universidade é um lugar do privilégio, da meritocracia, do exclusivismo, da elite, da formação de quadros, né? De quadros dirigentes, né? E raramente as camadas populares tiveram acesso à universidade, sobretudo as universidades públicas aqui no Brasil, por razões que historicamente são explicadas. Quando a universidade consegue ter, veja, quando a educação popular surge da forma marginal como ela surgiu, e a gente pode falar de experiências como o próprio MCP, como os próprios círculos de cultura, como os próprios movimentos de base da igreja, como a experiência de Angicos, por exemplo, e que, pouco a pouco, essas experiências que têm um grau de institucionalidade muito baixo vão começando a se tornar cada vez mais institucionalizadas, seja sob a forma de disciplinas para serem ministradas dentro das universidades, educação popular, por exemplo, ou seja, sobre os centros, né, de educação popular, núcleos de educação popular, programas, currículos, literatura, formação específica, certificação dessa formação, até um ponto mais alto em que ela vai se tornar, Marcelo está aqui, né, uma política nacional de educação popular diretamente ligada à Secretaria de Articulação Social da Presidência da República. Quer dizer, a gente sai de um nível, há 60 anos atrás, baixíssimo de institucionalidade e chegamos a um nível altíssimo de institucionalidade. O que é que isso pode significar? Bom, é um ganho, sem dúvida. Sem dúvida é um ganho. A gente pode dizer, a universidade se abriu para o popular, a universidade se abriu para uma metodologia da problematização dessa mesma realidade, para que ela pudesse ser renomeada, sim e não. Sim, é verdade. Porque, a partir de agora, a gente pode dizer que, por exemplo, a obra de autores antes proibidas dentro da universidade, né, todas as subversões produzidas por uma determinada reflexão sobre a transformação da realidade, passaram a ser incorporadas por esta mesma universidade. Mas podemos pensar que se trata também de uma política constantiniana, aquela do se você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele. Quer dizer, traga toda essa subversão conceitual para o interior de uma disciplina que você terá disciplinado a própria realidade. Então, há sempre um risco muito grande quando a gente está falando, né, das nossas... E aí é onde está o problema, é que uma palavra que surge para denotar algo novo na realidade, eu vou chamar dessa novidade, veja, não falo o novo, eu não percebi inteiramente o que você quer dizer, mas eu vou utilizar o conceito de novo aqui na acepção de Hannah Arendt, o novo como um milagre, como aquilo que interrompe o automatismo das coisas, aquilo que interrompe a sequência, causa, efeito, como nós estamos acostumados a ver a realidade. E essa irrupção do novo, que toda geração nova que está no mundo traz, só é possível na medida que ela começa a renomear essa realidade. Ora, a institucionalização de algo como a educação popular, ela significa que
o caráter subversivo que uma palavra, que um conceito, que uma categoria tinha no interior de uma teoria, passou a ser disciplinado com toda uma formalidade, uma solenidade, uma ritualística institucional nas instituições cujo objetivo são a obtenção de determinados resultados que estão previstos no seu próprio corpo institucional. E a gente poderia dizer, será a universidade o melhor lugar para se praticar a educação popular? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas a universidade pode dispensar a educação popular e deixá-la continuar na margem? Não. Então, nem uma coisa, nem outra ela pode fazer. Ela vai ter que trazê-la para dentro da universidade. Então, o perigo que ronda, mesmo numa novidade como a pesquisa em extensão popular, é a da sua altíssima cota de institucionalidade. Havia um autor, que já morreu, um alemão que escreveu um livro em 1967, chamado Messianismos Revolucionários do Terceiro Mundo, chamado Alfred Muhlmann, alemão, que ele dizia: quando uma ideia se institucionaliza na forma de um partido, de uma igreja, ou até de uma pedagogia, é porque esta ideia perdeu a força originária onde, no entanto, ela buscava e alimentava a sua legitimidade. Então é preciso ter sempre muito cuidado com essas institucionalizações. Elas são ao mesmo tempo necessárias e ao mesmo tempo perigosas. Claro, toda vez que algo se institucionaliza é porque do outro lado da margem da institucionalidade, por baixo, novas instituições estão surgindo dentro da sociedade. E aí é que eu gostaria de fazer uma distinção aqui entre conhecimento e saber. Eu ouço as pessoas falarem com muita tranquilidade hoje da palavra produção de conhecimento, como se a universidade, nossas escolas, nossas salas de aula e laboratório fossem lugares de produção. Olha, eu acho que talvez o último lugar que a gente deveria falar de produção seria na escola e na universidade. Aliás, a escola foi pensada originalmente como aquele lugar que se distanciava do mundo da facticidade da vida. Mas quando a gente coloca... E a ideia de produção... Desculpa, está funcionando direito aqui. A ideia de produção é uma ideia que estava ligada ao mundo industrial. A própria palavra produção intelectual, ou produção acadêmica, ou produção de artigos, é uma ideia extremamente recente que mostra o quanto a capacidade nossa de nos distanciarmos através da reflexão do mundo da facticidade da vida, ali aonde se dá a produção de mercadorias, terminou uma coisa se juntando à outra. Isso é o que Marcuse chamou de unidimensionalidade. Unidimensionalidade não é sinônimo de homogeneidade, não. É quando a capacidade de reflexão se tornou ela própria mercadoria. É quando Marx vende junto das bananas no supermercado. É quando você está na fila do supermercado para pagar as suas laranjas e você pega lá um Dante Alighieri em formato de bolso e compra por R$10, R$8 e junta com as bananas e passa. Então, no momento em que a crítica se torna ela própria mercadoria, e é aí aonde se dá a institucionalização, é porque nós estamos já num mundo em que precisamos novamente de outras significações. Precisamos de novas palavras para designar novas experiências. Vejam, experiências que estão sendo cada vez mais empobrecidas. Aliás, você apresentou na PED alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, um texto exatamente sobre a experiência. Eu havia lhe falado naquele momento sobre o texto de Benjamin, Experiência e Pobreza, sobre exatamente o empobrecimento das nossas experiências. Todas elas manipuladas, todas elas homogeneizadas, né? Praticamente os nossos jovens veem, ouvem, falam, vestem, comem a mesma coisa que os nossos jovens de classe média fazem no mundo inteiro. Quer dizer, esse empobrecimento da experiência é coetâneo, ele é contemporâneo e ele vem ao mesmo tempo que se dá a institucionalidade de nossa capacidade de subversão. Isso me parece a coisa mais perigosa. Um desses conceitos, dessas categorias que eu acho que precisam ser renovadas é a própria categoria de opressão. Nós falamos muito de pedagogias da libertação, né, de educação para a liberdade, de práticas educativas ou culturais para a liberdade, mas nós esquecemos muito de ressemantizar a ideia de opressão. A nossa ideia de opressão, tal como foi proposto, inclusive, em todas as pedagogias iluministas, era de que é na consciência que se passa a nossa alienação. Nós somos sujeitos de consciência, e o tríptico hegeliano, nós somos alienados, mas uma vez tomando autoconsciência, nós vamos finalmente nos libertar. Essa ideia que marcou praticamente toda uma pedagogia de natureza iluminista e até pós-iluminista, não é? Ela supunha que havia entre a minha consciência e a realidade uma espécie de véu, uma espécie, né, de cortina,
que me impedia de ter acesso à realidade tal como ela é, se é que isso fosse possível, não é? Uma realidade não na sua aparência, não na sua falsidade ou na sua simples semelhança ou representação. O que eu acho é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade do hiperconsumo, do hiperindividualismo, esta sociedade em que, mais do que a manipulação das consciências numa sociedade democrática, nós temos a manipulação do desejo. E essa administração mas o desejo é algo errático. O desejo, basta você ter lido as 5 lições de psicanálise de Freud, e você entende que o desejo é algo não somente que nunca se satisfaz, ele está sempre reaberto, desde que ele seja imediatamente satisfeito, ele se reabre novamente, e ele não tem um objeto designado previamente, ele é errático. Ora, numa sociedade do hiperconsumo como a nossa, é a manipulação desse desejo que vai se dar uma nova forma de manipulação da nossa subjetividade. Quer dizer, pensar... É aquele sujeito que está dando uma aula maravilhosa sobre o fetichismo da mercadoria e diz para os seus alunos, olha, vamos terminar essa aula um pouco mais cedo porque está tendo uma promoção no shopping center e eu preciso aproveitar. Então, isso deixou de ser contraditório. O problema é que isso na nossa sociedade deixou de ser contraditório. Como se as nossas múltiplas e facetadas identidades pudessem se acoplar a terminais no sentido do computador, a terminais em função dos contextos, dos cenários, para usar uma expressão do Norberto Elias, os cenários, né, que me interessam. Ora, é exatamente aí aonde entra uma dificuldade, que eu diria de natureza pedagógica imensa, que é fazer contra a ideologia, fazer a crítica ou a problematização da realidade através da consciência ou de uma contraconsciência ou de uma contra-hegemonia dentro de uma sala de aula, de um texto crítico, de um texto problematizador, ali onde a realidade não é tida como algo natural ou dado. Isso é relativamente fácil e foi o que nós fizemos durante muito tempo. Mas agora essas formas de opressão parecem ter se transformado e elas se tornaram muito mais insidiosas, muito mais intransparentes, muito mais subterrâneas, porque ela atinge a administração do nosso desejo numa sociedade democrática que diz, você pode escolher, como Henry Ford que dizia, vocês podem escolher o carro da cor que vocês quiserem, desde que seja preto. Nós estamos exatamente no mundo em que temos a ilusão da escolha, portanto a ilusão da liberdade de escolha, sem que na verdade nós possamos nem sequer produzir ou criar novas alternativas e novas escolhas. Elas nos são dadas e digo escolha. Então é preciso que a gente, na educação popular, comece a pensar que as nossas categorias, inclusive a categoria do sujeito consciente, porque nela está presente uma determinada concepção de sujeito, precisa ser revista, e dentro dela a ideia da opressão desse sujeito e das formas como se dá a seu próprio processo de subjetivação. Quer dizer, como é que a educação transmite para as pessoas ou impõe às pessoas predicados que fazem com que elas respondam a determinadas questões, como, por exemplo, quem eu sou, como é que eu devo agir, como é que eu posso conhecer a realidade. Se a gente não fizer uma revisão desses conceitos, nós vamos ficar batendo na mesma tecla e sem praticamente sair do ponto. Bom, agora ouvimos os nossos 3 convidados e vamos convidar a intervenção da roda, convidando 5 pessoas para se colocarem. A pessoa Zé Flávio também? Não, ele não está na... Mas pode se candidatar também a partir da roda. Então nós convidamos 5 pessoas a intervir e depois retornaremos a palavra para os nossos convidados debatedores. Quem se candidata primeiro? Eu vou apenas apresentar o conjunto de categorias que foram geradas aqui dessas primeiras conversas, não é? Então, olha lá o tanto de possibilidades agora e nos abre na pesquisa, na extensão, após as intervenções que foram postas. Olha lá, trabalho, a alienação, trabalho alienado, trabalho imaterial, contradição, movimento, história, intencionalidade, mudança, popular, a ação criativa, transformação, utopia, inédito viável, praxis, diálogo, autonomia,
liberdade, justiça, igualdade, pouco falado, mas também sugere intervenções, intersubjetividade, o sonho acordado, interconexão de conhecimento, a utilidade, indissociabilidade de conhecimento, saberes, ressignificação, como uma abordagem também filosófica seria preciso, a pluralidade versus singularidade, esse par dialético aí, amorosidade, política, a própria reconceituação da opressão, consciência, sujeito consciente, etnia, gênero, memória, movimento social, coisa pública, só para citar as que eu tentei catalogar aqui, e claro, não devo ter conseguido todas.